Bom, nós estamos aqui no Visão de Mercado, recebendo a CEO do Clara Resorts, que é a Thaisa Kluder, ela que vai estar participando, ela que começou aí com a sua família nessa rede, né, maravilhosa de resorts, e vai estar contando um pouquinho da sua história. E você começou a carreira, Thaisa, você vai explicar um pouquinho melhor a sua transição aí, nesse processo de hotelaria, e o principal impulso que você teve para assumir o Clara Resort, para focar nesse crescimento. A gente esteve participando lá de todo esse processo e você pegou o nicho aí da sustentabilidade. Foi isso que fez com que o Clara Resort crescesse dessa forma? Seja bem-vindo ao Visão de Mercado. Obrigado, muito obrigado pelo convite, estou honrada em estar aqui. Bom, na verdade, eu venho do ramo de restaurantes, minha família sempre teve restaurantes, português com espanhol, então eu brinco que eu comecei a trabalhar bem pequenininha, fazendo mousse de chocolate para vender, contando ticket de restaurante. Então, sempre gostei bastante aí desse ramo de serviços, eu nasci aí, eu lembro que eu saí da escola, ficava atrás do balcão, fazendo bolinha de sorvete, quando alguém pedia sobremesas, essa coisa, esse amor pelo trabalho. Bom, sou formada em administração e fiz uma pós-graduação em restaurateur na França, que é como se fosse uma hotelaria só para restaurantes. Não tem essa parte de roupa de cama, recepção, porque eu nunca imaginei na vida que eu ia trabalhar com hotel. Minha família tinha restaurantes. Eu vim para o Brasil, uma hora que quando eu acabei meus estudos, eu voltei para o Brasil. E aí eu conheci o meu marido, na época, né? Ele tinha acabado de abrir um pequeno hotel com 15 quartos, que era uma pousadinha no interior de São Paulo. Só que ele trabalhava com químico, a gente fazia isso, ele trabalhava isso meio como um hobby, vamos dizer assim, né? Ele herdou uma fazenda. Tem uma ideia, quando eu conheci ele, o hotel tinha, sei lá, 9 meses, era bem no comecinho. E era super simples, né? Mas, logicamente, como eu sou do ramo, a gente começou a namorar, a coisa começou a engatar, e comecei a ajudar ele bastante, principalmente na parte de gastronomia, que era o meu forte. E trabalhando em São Paulo, até brinco que ela é a jornada dupla, né? Porque trabalha de final de semana e trabalha meio de semana. Mas a gente adora fazer isso, a gente gosta de trabalhar, então tá tudo certo. A gente cresceu muito no começo com um boom de Brotas, porque a gente está ali a 30 e poucos quilômetros de Brotas, então a gente começou a ter muito Brotas com a gente, e rafting, essas coisas, ecoturismo, mas sempre pequeno hotel, a gente trabalhava quando dava e com investimentos que a gente via como fazia. Mas o hotel foi crescendo mesmo assim. Quando a minha filha pequena, minha filha caçula, fez alguns mesezinhos, eu cansei de trabalhar com a família, sabe? Chega, trabalhar com família às vezes não é tão simples. E aí eu decidi ir realmente administrar o nosso único hotel, que era o Santa Clara Eco Resort. E aí eu caí de amores pela hotelaria, né? Quando me dediquei só àquilo, eu realmente gostei muito de quando você consegue trabalhar um hóspede um final de semana inteiro, com mais tempo, porque esse restaurante é muito rápido, né? Você concorre com o celular, com a agenda da pessoa, tudo é mais difícil. E aí que o hotel começou a crescer mesmo, isso fazem 10 anos, né? Então, desde então, nós crescemos para um Dourado, para 160 apartamentos, agora vai ficar com 160, e compramos Ibiúna, também agora Ibiúna está com 160 apartamentos, começou também bem pequenininho, e agora a gente acabou de comprar recentemente em Otim. Mas, voltando à sua pergunta da sustentabilidade, essa é a ideia do Claro. E a gente não cresceu por conta da sustentabilidade. Não é quem veio o ovo, antes, o ovo, a galinha, né? A gente fala. No nosso caso, a gente sempre teve pilares muito sérios. Eu tenho 3 pilares, né? Eu gosto de falar. Que um deles é o respeito absoluto ao meio ambiente. O segundo é a educação, um ponte para o futuro. A educação vai mudar nosso país. E o terceiro pilar
é o desenvolvimento da comunidade à nossa volta. Então, quando a gente fala de ecoturismo e sustentabilidade, sim, é um dos nossos grandes pilares, e eu sou apaixonado pelo assunto. Ô, Thaisa, você falou bastante aí como esse trabalho seu na parte de sustentabilidade. Uma coisa assim que a gente já percorreu já vários hotéis, vários resorts, é a primeira vez que a gente conheceu, né, e presenciou dentro de um apartamento um filtro de água dentro de um apartamento. Isso chamou muita atenção nossa. Esse foi um trabalho que você viu dentro da sustentabilidade também? Esse foi um diferencial? Isso veio dentro da minha cabeça. Tá? Eu, por acaso, sou amiga da Manuela, que é dona dos Filtros Europa. Eu estava muito incomodada com o quanto de lixo a gente gerava com a água. Hoje de hotelaria, é comum você deixar 2 garrafinhas de água de cortesia e as outras águas sem cobrar, né? Num quarto. E eu comecei a ficar muito incomodada com esse lixo, assim, porque é o meu DNA, eu detesto lixo. E eu tive a ideia de colocar um filtro d'água por quarto. Parece uma ideia simples, mas foi super complicado, porque um purificador de água, ele é feito para tratar uma água que já é pré-limpa, como uma água que vem de uma Sabesp, que já é uma água que já é tratada. No nosso caso, que você tem poço artesiano, mina de água, eu tive que tratar essa água toda, para aí sim o purificador poder ter essa eficiência de entregar uma água gostosa, com segurança, para os nossos hóspedes. Fora isso, eu tive que quebrar todos os quartos para passar todas as instalações hidráulicas para poder comportar isso. Abrimos mão de uma receita muito importante da água, então acho que é bem importante falar isso, porque se abrir mão de uma receita por aquilo que você acredita, não é um passo que as pessoas, que os empresários muitas vezes têm coragem de dar. Mas, pensa só, sabe quantas garrafas d'água, garrafas plásticas, eu deixo de jogar no lixo por ano? Só com essa iniciativa? 260 mil garrafas plásticas por ano, só com essa iniciativa. E plástico não, né? Porque eu já trabalho com água em lata há muito tempo, na época que só a Minalba tinha, agora várias marcas têm, mas já trabalho com alumínio há muito tempo, que tem uma cadeia de reciclados muito bom, alumínio no Brasil, né? Entendi. E como você se relaciona nessa experiência sua como chefe? A gente conheceu o seu livro, né, Obrigado. nessa área, e o trabalho seu do Clara Resort, porque a gente viu a grande diversidade da parte da cozinha, tanto no café da manhã, no almoço, no jantar. Como que você se relaciona? A Thaisa, chefe de cozinha, a Thaisa, CEO do Clara Resort também? Bom, acho que as mulheres empresárias têm vários chapéus, né? Vamos combinar, né? É a mãe dos pais que vão envelhecendo, né? E agora um dos meus chapéus hoje em dia é digital influencer. Isso começou super sem querer, na pandemia. Os hotéis fecharam por lei, por segurança. E aí, imagina, eu sou super ativa. O que a gente vai fazer? E teve a ideia de criar um entretenimento para os hóspedes que estavam em casa, viu nossos canais de redes sociais. E aí eu abracei a culinária, porque eu sou formada em gastronomia, eu estudei alguns anos e morei na França, trabalhei só cozinhando, modéstia à parte, cozinho muito bem. E aí comecei a dar aula na internet. Mas eu também tenho uma coisa interessante, que eu dei, durante 8 anos, eu dei aula para adolescentes em favelas, centros comunitários em São Paulo. Então, eu já tinha a didática de dar aula. Começo, meio e fim, a maneira de falar. E aí eu tinha feito um curso de public speaking, também, de falar em público, sei lá, 1 ano antes. Aí eu juntei, né? Eu sei cozinhar, sei dar aula e sei falar em público. Vamos embora, vai dar certo esse negócio. E aí deu super certo, realmente. Hoje em dia eu tô quase com 600 mil seguidores, as pessoas me param na rua. E só que eu quis, você tem toda a razão, foi quando uma coisa com o hotel fechado, né, eu fazer isso, outra coisa com o hotel aberto. Com o hotel aberto, com tudo que eu tenho para fazer além.
Mas, assim, eu tenho um time incrível, porque eu continuo, se tem uma ideia, soltando 2 receitas por mês, que dá quase entre 8 e 10 receitas por mês, que num ano faz a conta. É coisa para dedé. E aí eu tenho um time incrível que filma, edita, a galera da cozinha pré-prepara, então eu faço um frango, mas eu tenho um frango assado para agilizar as gravações, eu gravo por blocos. Só que assim, é uma paixão, né? Eu adoro cozinhar, e muitas vezes eu almoço, às vezes muita coisa que a gente fez, a gente vai lá, para e come, eu levo para casa. Então, hoje em dia eu falo que é o meu lado artista. Eu sou muito dura comigo mesma, sabe? Eu sou aquela disciplinada, acorda cedinho, faz ginástica, mãe, rotina. E a cozinha é meu lado leve, meu lado artista, meu lado fofo, que eu não largo mais. Mas será que é possível um dia a gente estar no Clara Resort em Dourados e de repente aparecer a Thaisa lá passeando pelo restaurante, sendo Sei. chefe de cozinha? Na cozinha, eu não entro mais, faz tempo já, mas eu olho todos os cardápios detalhadamente com o meu time. Qualquer novidade, eu faço questão de provar. Eles me trazem, eles são super empoderados, logicamente. Eu mesmo ontem fiquei 1 hora e meia desenhando um novo cardápio de petiscos de bares dos hotéis, junto com o time, item por item. Aí a gente vai trabalhar semana passada, na semana que vem nós vamos trabalhar nas montagens, nas fotografias. Aí, alguns tempos eu até gravo pro Claro em casa, porque as coisas transbordam uma para o outro lado. Eu tenho um DNA de cozinheiro, eu adoro fazer isso, mas sem tirar o empoderamento do meu time, que são os chefes, né? É um trabalho muito mais de parceria, de mentoria, do que um micro de eu lá cozinhar. Tá certo. Thaisa, a gente vê o futuro da indústria hoteleira no Brasil crescendo muito e, graças a Deus, a gente vê que está melhorando bastante, né? A gente vê no futuro aí, um passado próximo, né? Era acampamento, enfim, era muito precário. Hoje em dia a gente vê, principalmente no interior, a gente vê vocês, a gente vê aí aqui perto de Prudente tem o Terra Park, que está inovando em vulcão, enfim, vários aeroportos também que as pessoas conseguem chegar no interior para estar desfrutando da hotelaria. Mas com isso também tem as preocupações, como você se preocupa com o aquecimento climático, enfim. Como que você vê o crescimento aliado com o crescimento, com a preocupação climática também? Vocês estão antecipando isso daí, né, pela água, né, que vocês colocam, né, nos apartamentos, e agora vocês estão fazendo também essa ampliação lá em Dourados. Isso tudo já está aliado, já está sendo contemplado, né, nessas ampliações? Sim, eu acho que a preocupação da hotelaria é deixar de qualquer negócio, né? Tem que deixar a menor pegada de carbono possível. Eu faço minha parte em tudo que é possível, tá? Então, por exemplo, obviamente, placas solares, reaproveitamento de 100% da água usada, com ETE e ETA. Amenities, né? Eu acho que, assim, há 8 anos atrás, eu já tenho os amenities grandes, que inclusive tem logística reversa. Não tem cabimento a gente ter amenities pequenininhos em hotéis ainda. É uma coisa que é absurda isso. A gente faz compostagem de toda a alimentação que sobra. Então, a gente tenta apagar a maior parte possível desse lixo, e o que sobra ir para destinos recicláveis, logicamente. Eu até brinco que a gente tem muito alumínio, então alumínio vale muito dinheiro. Aí eu brinco, tem que levar filé mignon, tem que levar carne de pescoço também, né? Tem que levar papelão, que não é tão rentável assim. Tem que levar as outras coisas também. Mas aí, eu acho que tem a preocupação de cada um fazer a sua parte. Eu sou uma rede pequena, somos pequenos, perto, tantos hotéis maiores, principalmente no Brasil, e é uma pena que às vezes não tem essa olhada, sabe? Plástico é plástico, eles ficam embalando, por exemplo. Você tem uma ideia como a gente pensa? Vou te dar um exemplo simples, tá? Na pandemia, o que muitos hotéis faziam? Simplesmente esterilizavam o enxoval, embalavam isso em plásticos e deixavam esses enxovais, travesseiros, toalhas,
tudo embalado em plástico dentro dos quartos. Pensa no lixo. Pensa um pouco a quantidade de lixo. Eu fui no hotel de uma amiga, não vou citar nomes, mas eu fiquei chocada. Como é que você pode estar gerando esse lixo todo? O que o Clara fez? Eu comprei lâmpadas ultravioletas, daquelas que você coloca em centros cirúrgicos, que mata bactéria, mata tudo que é vírus. Eu comprei uma por ala de hotel. Então, ao invés de ter que esterilizar tudo em plásticos, a gente colocava tudo em enxoval já esterilizado nos quartos, ligava com essas lâmpadas ultravioletas, fechava a porta, ela ficava trabalhando na lâmpada durante meia hora e fazíamos isso em todos os quartos, gerando 0 de resíduo. Então, você entende quando isso está no DNA, está no teu princípio, e estão nos seus inegociáveis. Se eu não, para abrir o hotel gerando esse lixo, eu não abro. Essa é a cultura, entendeu? E aí não dá para você fingir que você é ou não é. Não dá para um consultor vir de fora e falar, faz isso aqui. É uma coisa que tem que ser dentro para fora. Eu tinha um problema de reciclagem, você tem uma ideia? De lixo, que a pessoa da cozinha estava colocando toquinha de cozinha no lixo que vai para compostagem, jogava o que não podia no lixo e aí atrapalhava a compostagem. Sabe o que eu fiz? Coloquei a cozinha inteira num ônibus, levei lá no aterro sanitário da cidade e mostrei. Galera, olha isso aqui. Não tem mundo de fora. Essa toquinha tá aqui que vocês colocaram, isso aqui que você jogou, que não podia estar jogando aqui, que é vidro, não tinha que estar aqui, podia estar na reciclagem. E aí, quando uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Vamos combinar. É caminho sem volta. A pessoa que vê isso, ou ela entende, ou ela perde as contas, né? Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema Faesp, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br. CW15 Coworking, mais do que um escritório, o seu ponto de conexão. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil.